que você nunca ouviu. Agora, na Hora do Mestre. Olha que bem essa Hora do Mestre, então, entendendo para você a sabedoria. Saber enxergar. Como é que eu posso enxergar alguma coisa quando a Bíblia diz que os olhos do entendimento não são os olhos do nosso rosto? Os olhos do entendimento estão aqui. Deus quer iluminar os olhos do seu entendimento. Você está vendo aqui na sua íris, no seu cristalino, na sua pálpebra, você está ali enxergando as coisas materiais? O Senhor diz, não atentando no que você vê, mas naquilo que você não vê. Como é que você pode enxergar e dizer, eu estou vendo efetivamente? O que é você saber enxergar? Olha só o texto que Salomão coloca em Provérbios, capítulo 24, versículo 32, ele fala assim, tenho visto, considerei, vi, recebi a instrução. Olha só, tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução. Ele estava olhando uma situação do campo do preguiçoso, olhando uma situação que deveria ter um outro cenário, mas que foi cheio de urtigas, cheio realmente de espinhos, cheio de abandono, mas ele estava olhando, ele viu, ele considerou. São 3 verbos em hebraico diferentes, muito interessante esse texto aqui, a gente pode depois fazer um raiz da palavra sobre ele, de como que você vai olhar e olhar com meditação. Como você vai enxergar e enxergar com perspectiva. Como você vai considerar para você avançar naquela situação. Aí você recebe instrução, como você transforma aquela situação. Isso é a marca de um olhar. Por isso, a marca da sabedoria está em você aprender com a visão. O homem instruído, ele se desenvolve a partir do quê? Do seu olhar diferenciado. Deus quer diferenciar você pelo seu olhar. Olha, não é a cor dos seus olhos, é o seu entendimento. Não é o formato dos olhos amendoados ou olhos redondos, é o seu entendimento. Não fique preso numa situação estética, mas venha para uma situação profética, onde você vai entender e contemplar com o seu olhar aquela condição e vai interferir na produção desse testemunho. Então, olha só o que o olhar diferenciado de Salomão fazia ele enxergar nos resultados, onde aparentemente todos olhavam a mesma coisa. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11, um versículo muito interessante, ele diz assim, vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso, ou seja, da oportunidade. Olha só que versículo incrível, onde você vai começar a enxergar. E por isso eu quero hoje ministrar esses 2 primeiros passos desse versículo que diz, não é dos ligeiros o prêmio. Ué, eu vou correr? Não é só sair correndo? Não, não basta correr. Você tem que enxergar. Enxergar o quê? Eu vou enxergar a direção do Espírito. Eu vou enxergar aonde o Espírito está me guiando. Sabe que Paulo disse ao Senhor, eu vou para cá, vou lá para Bitínia e para a Ásia. O Espírito Santo proibiu. O Espírito é vento. O vento é uma direção. E essa direção vai dizer para você, eu quero por aqui ou eu quero por ali. E você vai definir como que o Senhor na sua vida vai trazer bom termo naquilo que Ele deseja que você estabeleça. Quem vai estabelecer o caminho é o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo estabelecer o caminho que Ele tem preparado para você. Não basta correr, eu quero ser guiado na direção do Espírito. Romanos 8,14 diz, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são
os filhos de Deus. Onde está a tua filiação? Eu recebi o poder para ser feito filho de Deus. Eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Então é muito mais do que dizer, eu tenho vida eterna, quando eu morrer eu vou estar com Jesus. Isso é a salvação, mas há uma direção para você. Você vai ser guiado e você vai ter realmente, não é na sua corrida desembestada, não é dos ligeiros o prêmio, porque muitos estão correndo fora da direção. E quando você corre fora da direção, não é somente uma perda, você se torna um eterno perdedor, independente do resultado. Porque se eu corri e cheguei e aquela não era a corrida que Deus esperava, eu estou perdendo na verdade. Quantas pessoas estão correndo atrás do recurso que é o meio e nunca tem a corrida do fim que Deus estabelece? Quantos estão correndo atrás do seu ego, que é para morrer, e você quer viver o que Deus quer fazer morrer? Então você está correndo para satisfazer a você mesmo, e Deus não quer isso da tua vida. Ele vai satisfazer você. Você está correndo para buscar um meio de vida, quando Ele é a tua vida, que quer uma finalidade através do meio que Ele vai propor. Então, enxergue a sua carreira. Você está correndo, sou ligeiro, eu sou rápido. É rápido e está vivendo o quê? É rápido e está buscando qual resultado? É rápido, mas está acontecendo o que na sua vida? Se não tem a direção de Deus, você está vivendo, na verdade, eternamente como um perdedor. E ele continua na sua análise de observação. Nem dos valentes a vitória. Não, mas eu vou lutar, eu sou valente, eu chego lá, eu vou bater, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Não basta lutar. Você tem que enxergar as armas espirituais. Olha como é importante a questão de saber enxergar, a questão da sua visão. Com visão eu sei a direção, com visão eu sei a prioridade. Quais as armas espirituais que eu vou utilizar e como na utilização dessas armas eu posso estabelecer uma vitória. Olha o que fala 2 Coríntios 10:4. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nos sofismas. Nós temos que anular o sofisma. O que é um sofisma? É aquele pensamento que deixa você preso sem uma solução, só apenas um diagnóstico. São diagnósticos que aparentemente não trazem solução. Então você tem que sair de uma religião diagnóstica, que apenas aponta uma situação e coloca você como culpado, coloca você como um perdedor, coloca você como uma pessoa incapacitada para obter algum ganho naquela condição. Mas em nome do Senhor Jesus, você está vivendo uma outra disposição. Você sabe que a vitória não é por ser valente, que não é por você correr ou ser ligeiro. Você estabeleceu a sua prioridade, você não vai ser um perdedor, você tem uma direção do Espírito, você vai lutar e vai ter armas espirituais, porque a guerra não ganhamos com 32 mil, é a história de Gideão. Você não ganha com 32 mil, e como eu vou ganhar com o quê? Eu vou ganhar com 300, porque naquele 32 mil existe coisas loucuras, né? Existe coisas incríveis. Naquele 32 mil existe coisas que você não imagina. Você não sabe o que Deus tem para você nessa vitória, né? Ele tem para você oportunidades incríveis para você vencer, mas o inferno não quer que você vença. Então, o que Deus diz? Com menos você tem mais. Será que você consegue enxergar isso? Você consegue enxergar que no menos existe mais? Você consegue enxergar que existe vitória para você viver coisas que você não imagina que são possíveis sobre a sua vida? Então, em nome do Senhor Jesus, não deixe coisas que na dinâmica do inferno sejam proibidas. Você pode ter na dinâmica dos céus muita realização. O Senhor falou: Gideão, é demais o povo que está contigo. Eu não posso entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido. Olha só como o Senhor quer tirar de você. Acho que o áudio já foi restaurado, né? O Senhor quer tirar de você o tímido, tirar de você o medroso. Volte-se, retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil. 10 mil ficaram.
Disse o Senhor ainda a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali os provarei. Aquele de que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. Olha a coisa impressionante. 32 mil. Quem é tímido e medroso? Olha, a guerra eu não vou ganhar do valente, e muito menos com o tímido, mas eu vou ganhar com aquele que o Senhor escolher. Deus está escolhendo um exército para produzir um testemunho. Não era 32 mil, não era nem 10 mil. Desce na água. O que significa água? Eles estavam na fonte de Arode. Nós vamos para Israel, vamos lá na fonte de Arode. O que significa a fonte de Arode? Arode em hebraico é medo. Pahad significa medo. Então, aquela água era a água que estava ligada ao medo. Aqueles que se entregaram àquela água para beber e lamber, esses foram colocados atrás, 9.700. 300 deles pegaram água na mão e beberam da água na mão. Ou seja, aqueles que dizem, o medo não me controla, eu controlo o medo. Você está numa dimensão onde você vai controlar o medo, onde o medo não vai controlar a sua vida, e onde a bênção do Senhor vai fazer de você uma pessoa vencedora, uma pessoa inabalável. É assim que o Senhor quer trazer essa vitória. Porque o Senhor mostrou, olha esses que controlam o medo. É o Senhor que vai dar a vitória a você. O Senhor dá a vitória, Ele entrega nas mãos de quem carrega o seu propósito. Você está carregando este propósito. Olha o Salmo 20 que fala: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. O Senhor vai salvar o ungido. O ungido é aquele que Ele escolheu para dizer, esse vai ganhar. Não é porque ele é valente, não é porque ele é isso, aquilo outro, é porque o Senhor o escolheu. Olha só como Deus está enxergando. Deus está enxergando, Deus está capacitando, Deus está dizendo, eu quero você entregando essa vitória. Deus está dizendo, eu quero você correndo esta carreira. Eu quero te entregar estas armas espirituais. Eu quero colocar em você este propósito e essa fidelidade. E dessa forma, então, nós podemos avançar, porque nós temos um olhar diferenciado. Tenha essa direção e tenha do Senhor esta arma. Tenha do Senhor esta vitória e comece a enxergar na dimensão espiritual como Ele quer colocar sobre a tua vida o diferencial dele. Nós vamos agora orar a nossa oração da vitória. Faça conosco a oração da vitória. Oração da vitória. Aleluia, vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua vitória em nossa vida, Senhor. Obrigado que a nossa vitória não está voltada, Senhor Jesus, para correr sem uma direção e nem para lutar sem a tua arma. E nós queremos que os teus filhos que nos acompanham hoje, aonde eles estiverem, na frequência que nos ouvirem, vencendo os obstáculos que existirem, nós queremos mesmo profetizar uma vitória. Nós queremos essa oração da vitória, os teus filhos entendendo que o Senhor vai trazer a eles a carreira certa. Nós somos guiados pelo teu Espírito. Olha o que o Senhor deu em nossas mãos, Senhor. Dá uma direção para esse dia 14 de setembro. Dá uma direção para aquilo que o Senhor tem para acrescentar a esse lugar nesse dia. Os teus sinais espirituais e poderosos. Nos faça enxergar, ver e viver como nós vamos avançar nesse dia com a marca que o Senhor escolheu para nos fazer mais que vencedor. Nós colocamos a alegria de armas espirituais de nossas mãos, armas que não vão falir, armas que vão fazer o inimigo sucumbir, armas que não são vistosas, mas são poderosas para destruir as fortalezas. Destrói agora o medo, destrói agora a timidez. Nós vamos colocar essas águas em nossa mão, como na fonte de Arode, e declarar: nós podemos ter uma espada. A espada é a palavra. Nos dá essa palavra, a melhor arma em nossa guerra. É uma palavra que vem do alto, é uma palavra que vem dos céus, é uma palavra que traz vitória. Eu abençoo os teus filhos e os ligo nessa dimensão celestial. Beshem Yeshua HaMashiach, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.